Josué 24, 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, no rio Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses que os seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreu, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, disse Josué, mas eu e a minha casa, ou eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Vamos orar? Deus, nós estamos diante da Tua palavra, somos pequenos, somos pecadores e precisamos da Tua graça, precisamos da direção do Teu Espírito, porque nós queremos tão somente sermos usados como um instrumento nas Tuas mãos. Não queremos falar aquilo que o nosso coração humano deseja, mas queremos falar aquilo que o Teu Espírito queira que falemos nesta noite. Por isso, usa-nos para tocar vidas, tocar corações, edificar, restaurar, transformar, levar em cada lar, nestes tempos difíceis, uma palavra de fé, de esperança, mas também uma palavra de decisão. Nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para esse texto, eu me pergunto e entendo que qual decisão eu devo tomar na minha vida? Qual seria a melhor decisão da minha vida? Qual será a melhor decisão da sua vida? Muitas vezes nós vamos fazer escolhas na nossa vida. As escolhas, elas fazem parte da nossa vida. Nós vamos escolher e mesmo que não tomemos nenhuma decisão, mesmo que nós venhamos a fugir das decisões, elas vão nos acompanhar ao longo da nossa trajetória de vida. Elas estão sempre ali presentes. Se pararmos para pensar, sempre vamos escolher algo, ou de maneira automática, e nós vamos ter que também abrir mão de outras possibilidades na nossa vida. Sempre nós vamos estar diante de escolhas. E certas escolhas acompanham a nossa vida desde quando nós podemos tomar decisões. Algumas os nossos pais tomam enquanto somos pequenos. Porém, num dado momento começamos a tomar decisões e começamos a escolher. Escolhemos a profissão, por exemplo. Escolhemos também com quem vamos namorar. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes cria problema, às vezes leva a êxito. Escolhemos com quem vamos casar, com quem vamos viver o resto da nossa vida, até, segundo a palavra de Deus, até que a morte nos separe. Escolhemos, por exemplo, a quantidade de filhos que haveremos de ter na nossa jornada, na nossa vida. Projeto, alguns projetam 2, outros 1, outros 5. Enfim, sempre vamos estar vivendo tomadas de decisões. Sempre vamos estar tomando decisões. E temos medo de errar. Temos medo, muitas vezes, nas nossas escolhas, de nos frustrarmos. Temos medo, muitas vezes, de lidar com esses assuntos relevantes e importantes na nossa vida. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Provérbios 16, versículo 1, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então nós fazemos planos, nós elaboramos projetos, mas nós precisamos observar
se tudo isso converge no plano, na direção, e que tudo que vamos decidir nas nossas escolhas possam contribuir para a glória de Deus. Não importa quais sejam os dilemas da minha vida ou da sua vida, nós precisamos entender que a resposta que nós muitas vezes tanto procuramos, certamente sempre ela virá do Senhor, se nós fizermos as coisas de maneira correta. Se você tem buscado em Deus a resposta no tempo certo, tenho certeza que ela vai chegar também para você no tempo certo. Algumas escolhas têm algumas consequências na nossa vida, queridos. Algumas escolhas que fazemos, teremos consequências irreversíveis na nossa vida. Então eu quero convidar você a refletir um pouquinho comigo hoje sobre escolha, a maior escolha, a escolha fundamental, aquela que vai afetar não somente a minha vida, aquela que vai afetar não somente você, mas aquela escolha que você também pode afetar a sua vida, a vida da sua família, a vida das pessoas que você ama, a vida das pessoas que você convive. No texto que nós lemos de Josué, nós vemos que Josué colocou os israelitas diante de uma importante decisão, uma escolha fundamental e importante para o povo israelita. O texto nos mostra como os filhos de Israel entraram na terra prometida. O texto nos mostra que após 40 anos de peregrinação, ali pelo deserto, sendo guiados por Deus, sendo protegidos por Deus, pelo amor de Deus e pelo cuidado de Deus. Agora, finalmente, os israelitas se preparam para viver em casas. Eles se preparam para entrar agora em tempos diferentes na sua vida. Não era mais ficar nas tendas no deserto, não era mais ficar debaixo do relento, mesmo com a proteção de Deus em dados momentos. Eles se preparavam agora de maneira definitiva para entrar numa terra, e numa terra que Deus havia dado para todos eles. Josué foi indicado para substituir o grande líder, Moisés. Moisés, que havia liderado o povo em toda a sua caminhada pelo deserto, e que foi agora tremendamente usado por Deus, e fora usado por Deus de maneira poderosa no deserto, fazendo coisas impressionantes, por intermédio do poder e da ação de Deus na vida dele. Assim como Moisés, então Josué, que era ali o homem de guerra, o homem de batalha, o homem de luta, o servo submisso, o servo obediente às orientações de Moisés, agora a responsabilidade recai sobre a vida de Josué. Josué cumpriu fielmente a missão que Deus havia colocado em suas mãos. E agora, já no fim da sua vida, lá no finalzinho da sua vida, ele vai reunir o seu povo, ele vai reunir o seu clã, ele vai reunir todas as famílias ali, e ele vai então colocar diante deles as últimas instruções. Se você ler um pouquinho os capítulos 22 até o capítulo de número 24, você tem toda essa narrativa desse contexto importante. Josué relembra o povo de toda a sua história. Josué começa contando desde a época da libertação da escravidão. Josué fala da saída do Egito. Josué fala do estabelecimento agora em Canaã. Josué lembra como em todo esse período Deus havia protegido e guiado o seu povo, até o momento de receberem a terra prometida a Abraão. Meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa sempre olhar a ação de Deus na sua vida. Você e eu não estamos aqui por acaso. Há uma ação de Deus, há uma direção de Deus na nossa vida. E nós precisamos estar atentos a isso para não tomarmos decisões equivocadas na nossa vida. Em determinado momento do seu discurso, Josué então chega nessa frase muito importante. Josué faz uma intimação ao povo hebreu, para que eles tenham que fazer uma escolha. Eles precisavam fazer a melhor escolha,
a melhor escolha da vida deles, que poderia determinar um futuro glorioso, um futuro vitorioso, um futuro triunfal, um futuro fantástico para a vida daquele povo. Por isso, ele pergunta e coloca diante dele: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir, resolvam se vão servir aos deuses dos seus antepassados, os seus antepassados adoravam, os deuses dos amorreus, na terra em que vocês ainda estão morando. Porém ele diz: eu e a minha casa, eu e a minha casa, eu e a minha família, decidimos, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Então eu quero pensar um pouco com vocês. Três alternativas são colocadas diante da minha vida. Três alternativas são colocadas diante da sua vida, meu irmão, minha irmã. Josué coloca diante do povo três alternativas. A primeira delas: servir aos deuses dos seus pais no passado. Servir aos deuses dos seus pais no passado. A segunda alternativa: servir aos deuses da atualidade. Servir aos deuses do momento atual. A terceira alternativa: servir ao único e verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso. Sobre essas escolhas nós vamos conseguir tirar alguns ensinamentos para nós nesta noite. Ensinamentos importantes. Primeiro, vamos pensar nos deuses do passado. Quem são os deuses do passado? Alguns dentre o povo hebreu, apesar de terem deixado o Egito para trás, possivelmente ainda estavam ligados, ainda estavam presos aos ídolos do passado. Eles ainda estavam com aquela ideia do culto efetuado pelos seus pais. Aquilo, mesmo tendo uma trajetória de caminhada, mesmo tendo experimentado tantas coisas, ainda estavam arraigados e fundamentados em deuses do passado. Ainda hoje, muitas pessoas que estão presas aos deuses do passado não conseguem se libertar das coisas que ficaram para trás. Não conseguem se libertar das coisas que ficaram para trás. Estão escravizadas pelas tradições das famílias, estão sofrendo por sentimentos de perdas, vivem aprisionadas no mundo das decepções, das desilusões, das tristezas, das angústias do passado. Vivem no presente, mas com a mente e muitas vezes até mesmo com o corpo no passado. Todas essas coisas aprisionam, prendem as pessoas e impedem com que elas possam experimentar o novo de Deus na sua vida, experimentar a alegria de novos tempos, de novas conquistas, de novos planos e de novas realizações, porque estão presos ainda no passado. Se você está vivendo dessa forma, meu amigo, meu irmão, saiba que existe uma saída, e a única saída, não existem várias saídas, a única saída é Jesus. Em Jesus são rompidas todas as amarras. Presta bem atenção, em Jesus são rompidas todas as amarras que prendem. Em Jesus, tudo aquilo que foi proposto para a sua vida como maldição é arrebentado, é quebrado, é retirado. Em Jesus você se torna livre para viver o novo, para começar um novo tempo, uma nova vida. Em Jesus você abre novas possibilidades. Ele tem o poder de libertar das amarras, Ele tem o poder de tirar você de toda a crise existencial, emocional, sentimental que te aprisiona. Frequentemente o mundo nos aprisiona com palavras de morte. Aliás, o medo tem tomado conta, não que tenhamos aqui irresponsabilidade com relação à pandemia, mas o medo é presente. A palavra morte está assolando a vida de muitas pessoas em todo o mundo. Isso tem tomado conta
da vida de muitas pessoas, mas também existem muitas pessoas que vivem no mundo da derrota, o passado da derrota, aquilo que não foi adquirido, aquilo que não foi conquistado, pessoas que vivem dizendo comigo, não nada dá certo, eu não consigo nada, parece que alguém fez alguma coisa na minha vida, parece que alguém levou a minha foto para algum lugar, colocou o meu nome em determinado local, amarrou a boca de algum animal com o meu nome, a coisa não anda, mas eu quero dizer para você, Jesus tem palavras de vida, Jesus tem palavras de libertação, Jesus tem palavras que transformam e mudam a história, Ele tira o passado da sua vida. Mas você também pode escolher, você tem o direito de escolher e permanecer na onde você está e do jeito que você está. Você pode permanecer aonde você está e do jeito que você está. Você pode escolher continuar servindo a esses deuses que te aprisionam no passado. Você pode continuar vivendo um tempo de uma vida não bendita, mas uma vida sem a bênção de Deus. Você pode também escolher ficar sendo escravizado, amarrado por tudo aquilo que você está vivendo, porque você tem o direito de escolher, você tem o direito de escolher o que fazer, a escolha sempre é sua, a escolha é sua, ela não é de ninguém, a responsabilidade de decisão é sua. Você não poderá atribuir culpa por aquilo que você está vivendo no hoje, se você quer continuar vivendo no passado. A quem você está servindo é a minha pergunta. Medite em seu coração nesse exato momento. Pergunte a você mesmo se você está disposto a abandonar toda esta vida de miséria, essa vida de dificuldade, essa vida de problema. Se você está disposto a experimentar o novo que pode nascer da parte de Deus na sua vida nesta noite, eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, você que está me ouvindo e vendo agora, Deus tem o poder para libertar você do passado, mas você precisa tomar uma decisão de não permanecer nele. A segunda coisa são os deuses atuais. Os deuses atuais. Se por um lado, irmãos, Josué nos ensina que não dá para servir ao Deus verdadeiro, guardando deuses do passado no coração, tampouco servir a Deus, colocando o nosso coração em coisas terrenas, coisas que o mundo atual apresenta e com as quais nos faz atrair. Muitas vezes somos atraídos por estas coisas. Vivemos um período difícil. Vivemos um tempo difícil, vivemos no mundo do culto ao poder. Quanto mais poder eu tenho, eu me considero no mundo presente melhor do que os outros. Vivemos o mundo da luxúria, da ostentação, as competições da superioridade nos valores que as pessoas querem colocar ali lado a lado. Vivemos o mundo da imoralidade, o mundo da imoralidade. Aquilo que era moral, deu lugar àquilo que é imoral, se ajeitando as coisas, tentando dar um jeitinho. Vivemos um tempo de ganância, esse tempo de pandemia, você pode olhar e ver, a ganância tomou conta, desvios, diversos tipos de desvios, ao invés de existir um investimento na saúde. Ainda tem gente acumulando dinheiro, guardando dinheiro na exploração e na opressão das pessoas que estão sofrendo perdas irreparáveis nas suas vidas. A ganância tem tomado conta. As falsas religiões que se apresentam dizendo que tem a solução para todas as coisas. Eu quero dizer para você que a essência da palavra religião é religar. O mundo foi desligado no pecado, e eu não estou usando um termo filosófico, eu não estou usando um termo sociológico, eu estou usando um termo teológico para dizer para você, a palavra religião em termos bíblicos, em termos teológicos é a seguinte: o homem se desligou de Deus por conta do pecado, o homem só pode ser religado a Deus na pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a verdadeira religião, e só Ele tem o poder da reconstrução, da restauração, da reconciliação e da mudança. Vivemos um mundo do relativismo,
Vivemos um mundo plural, religioso. Vivemos muitos problemas diversos no tempo atual. Esses são diversos enganos da atualidade, aos quais, sem perceber, eu e você, vamos nos apegando a ponto de sermos dominados por eles. Mas a palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16, a palavra de Deus diz para mim e para você: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Pensando sobre o apego às coisas deste mundo, quando eu estava me preparando, eu lembrei de algo que li, uma história que li em um dos livros, falando sobre algumas tribos africanas que utilizavam um método engenhoso e muito interessante para capturar animais, e dentre eles capturar, por exemplo, macacos. Eles construíam um grande número de pequenas caixas. No alto colocavam essas caixas, faziam um buraco pequeno que coubesse apenas a mão do animal, e ali eles introduziam uma fruta que não podia sair da caixa, puxando. E era interessante que eles colocavam aquelas caixas e saíam, e quando eles saíam, aqueles macacos desciam e começavam a colocar as mãos dentro do buraco para retirar o alimento, para saciar a sua fome, para resolver os seus problemas. E quando eles estavam ali com as mãos dentro das caixas, aqueles homens voltavam para capturar aqueles animais. E quando voltavam era muito interessante ver que eles, os animais, começavam a ficar agitados, começavam a gritar, começavam a ficar desesperados pela chegada do homem que vinha ali para capturar, mas eles não soltavam a fruta, e aí a mão não conseguia sair de dentro da caixa, e aí eles acabavam sendo capturados. Assim ocorre nos nossos dias com algumas pessoas. Estão tão apegadas às coisas do mundo, a ponto de não conseguirem mais largá-las, mesmo sabendo que suas vidas estão correndo risco, mesmo sabendo que estão se afastando cada vez mais de Deus, mesmo sabendo que o homem mau, o Satanás, ele está ali à espreita, esperando o momento certo para vir e tragar, mesmo assim não solta, o apego continua nestas coisas. Se insistirmos em passar as nossas vidas, queridos, edificando para nós mesmos um reino neste mundo, presta bem atenção, porque foi lido na abertura deste culto, Mateus capítulo 6, falando que nós devemos buscar o reino dos céus, mas se nós nos apegarmos às coisas desse mundo, e se nós quisermos constituir neste mundo um reino para nós, nós estamos nos enganando. Nós não alcançaremos aquilo que é eterno, aquilo que é divino, aquilo que é essencial para a nossa vida. Você também é livre para continuar, escolher, ficar preso nos deuses atuais, nos deuses deste mundo. A escolha novamente é sua. Como no passado você pode escolher para permanecer nele, de igual modo você pode permanecer também aprisionado a esses deuses, a essas estruturas deste tempo presente. Mas você pode mudar isso. Você pode escolher, você também pode escolher viver e buscar e servir o Deus vivo e verdadeiro. Você pode fazer isso. Josué então fala sobre a melhor opção. Para Josué a melhor opção, a melhor escolha que um homem e uma mulher poderiam fazer é servir ao Deus vivo. A melhor opção na concepção de Josué é abrir mão de tudo e escolher o que é essencial, escolher aquele que conduziu. Ele está dizendo para o seu próprio povo israelita, aquele povo que foi conduzido para fora da escravidão no Egito,
aquele povo que Deus guiou em meio às peregrinações do deserto, aquele povo que agora está na terra prometida. Ele está dizendo para esse povo: vocês precisam escolher. Os deuses dessa terra aqui não servem para vocês, mas vocês podem escolher viver do passado do Egito. Vocês podem viver na atualidade daquilo que se apresenta como os deuses dos amorreus para vocês. Viver para o Deus vivo é acertar o alvo, é fazer a melhor escolha. Eles tinham que fazer suas escolhas, tomar uma decisão, e essa decisão iria fazer a mudança, iria fazer a diferença, iria fazer a transformação na vida de todos eles, na vida da história de todos eles. Josué não aceitava mais a prostituição espiritual. Josué não aceitava mais que o povo ficasse ali flertando com o Deus verdadeiro e o Deus do passado e os deuses atuais. Josué não aceitava a falta de fidelidade e sabia que a única coisa que poderia levar o povo diante de uma vitória concreta era uma escolha pela salvação em Cristo Jesus. Por isso ele lança esse desafio, o desafio do arrependimento. Escolhei hoje a quem haveis de servir. Josué acrescentou: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porém eu e a minha família serviremos ao Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, esta opção de Josué foi dada para aquele povo. Ele escolheu servir ao Senhor, ele escolheu servir ao Deus Todo-Poderoso. Josué já tinha sido alcançado pelo amor de Deus. Josué era homem obediente, Josué era servo temente. Ele não chegou ali por acaso, e ele sabia que deveria permanecer para que a bênção de Deus fosse completa e consumada na sua vida. Ele havia experimentado durante anos de sua vida os cuidados do Senhor, ele queria que esses cuidados permanecessem. Josué não tinha motivo algum para servir outros deuses. Josué, meus queridos irmãos, ele decidiu que a vida dele era do Senhor Deus Todo-Poderoso e que só Ele era capaz de salvar tudo aquilo que ainda estava por vir na sua vida. Por isso ele usa aí para nós essa expressão, dizendo eu. O pronome eu indica que ele próprio, Josué, era uma pessoa que tinha um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Por isso que ele diz primeiro eu. Ele era alguém que havia experimentado a liberdade. Ele era alguém que havia vivenciado a alegria, vitória, em meio a tantas batalhas da sua vida. Ele era alguém que se arrependeu e que decidiu andar em todo o tempo debaixo do poder de Deus sobre a sua vida, entendendo a vontade de Deus, se submetendo à vontade de Deus e vivendo tudo para a glória de Deus. Por isso que ele pode passar o Jordão, por isso que as muralhas podem cair, por isso que ele pode enfrentar todos os desafios, porque ele está conectado em todo o tempo com o seu Deus, ele não abre mão disso. Alguém assim não iria conseguir, sobre hipótese alguma, fazer uma troca daquilo que é correto por aquilo que é errado. Depois então de Josué dizer minha casa, ele vai dizer minha casa depois que ele diz do eu, aqueles a quem eu amo. A minha casa são aqueles que têm visto a obra de Deus em minha vida. A minha casa são aqueles que têm presenciado o meu caminhar com o Senhor. A minha casa são aqueles que aprendem as lições que eu aprendi com o Senhor na minha vida, que Ele ensinou na minha vida. Aqueles que puderam sentir comigo, experimentar comigo o amor, a proteção e a graça de Deus. Aqueles que puderam experimentar a provisão e o cuidado de Deus na minha vida. Por isso ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A casa de Josué é a figura de uma família que adora. A casa de Josué é uma família que testemunha que ali tem alguém que serviu de maneira verdadeira ao Deus vivo.
Eu fico me perguntando como é que nós estamos nesse quesito, dentro das nossas casas. Hoje na escola bíblica dominical, em meio às perguntas, algumas delas foram ditas que algumas pessoas agora em meio à pandemia, parece que estão esfriando, estão se perdendo. Por que estão esfriando? Porque se nós entendermos que só haverá culto, só haverá presença de Deus quando nós estivermos ajuntados, há um equívoco. Deus está junto com você o tempo todo, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. A sua relação com Ele precisa ser estreitada. A casa de Josué nos mostra isso. Será que você pode dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Eu e a minha família serviremos ao Senhor? Talvez alguns em sua casa podem neste momento não estar servindo ao Senhor, neste momento que nós chamamos de hoje. Entretanto, meu querido amigo e irmão em Cristo, a vontade de Deus sempre será que todas as casas, que todas as famílias possam ser alcançadas por Ele. Esse é o desejo dEle. Deus quer salvar a nossa casa, Deus quer restaurar, Deus quer cuidar dos membros da sua família, da sua casa. Você crê nisso, meu querido amigo, meu querido irmão? Mas para que isso possa acontecer, precisamos fazer uma escolha. E lembre-se, como em Josué, o eu vem primeiro, o eu colocando a minha vida. Eu digo assim: eu preciso primeiro ter um encontro pessoal com Jesus. Eu digo assim: eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu digo assim: eu tenho que amá-lo verdadeiramente e me entregar a Ele por completo. Eu digo assim: eu preciso viver suas promessas, eu preciso viver as coisas maravilhosas que Deus ainda tem na minha vida. Eu preciso dizer assim: eu preciso obedecer, entender a voz de Deus. Eu preciso crer que Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu preciso ainda reconhecer que todos os meus caminhos precisam ser conduzidos e orientados pelo Deus Todo-Poderoso. Eu preciso dar testemunho da minha vida, uma vida transformada por Jesus. Eu preciso deixar a luz do Senhor brilhar na minha vida. Eu, e somente eu, poderei fazer essa declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pois certamente a minha casa será impactada por Deus, quando Deus for o centro total da minha vida. Minha casa desejará servir o Deus vivo, porque vai ver que eu sirvo o Deus vivo. Minha casa desejará ter um encontro com Jesus, porque eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Minha casa fará a melhor escolha, porque eu fiz a melhor escolha. Pense um pouco, qual tem sido o seu testemunho dentro de casa?